Saudações, sociedade! Aqui quem vos fala é Miguel Abdala e está começando mais um Contrassenso Comum, seu canal de psicologia e comportamento. Oh, okay. Hoje, nosso quadro de vlogs, onde a partir do que foi discutido, além da repercussão dos últimos vídeos das últimas semanas, a gente fala de algum tópico que repercutiu, algum tópico interessante que deu o que falar nos últimos vídeos. Tema de hoje: é possível uma psicologia científica? Curte esse tema? Tem gostado ali do nível de especificidade que a gente vem falando em cada um dos vídeos? Considere se inscrever no canal se você não for inscrito, deixa o joinha e liga o sininho porque ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Pessoal, repare bem, essa questão da cientificidade da psicologia já virou uma questão de senso comum, o quanto que não é científico, e assim, as pessoas se conformam. Há um conformismo já com a falta de cientificidade, palavra difícil, hein? Falta de rigor científico com a psicologia. Eu tinha um colega de casa, morava aqui comigo, e eu lembro que uma vez ele chegou super simpático, me dizendo como admirava ali a psicologia, mesmo não sendo científica, como é legal você ter uma teoria ali do conhecimento que não é científica e traz tantas reflexões bacanas. Que ele gostava muito ali da psicologia analítica do Jung, que de fato não se propõe científica, não é científica, não há interesse em ser científica e tá tudo bem, para ele está tudo bem. Mas não é a psicologia de forma geral e existe sim um comprometimento científico considerável ali na psicologia. Então, no vídeo de hoje, queria falar sobre isso, como fazer uma psicologia científica, quais são o mínimo ali, né, quais são as bases fundamentais do método científico que a gente pode aplicar na psicologia, desenvolver como é possível ali se aplicar o método científico na psicologia. Então, para isso, a gente precisa começar primeiro discutindo sobre o que é ciência, né, o que é que a gente quer dizer quando a gente fala de método científico. O básico, o mínimo que a gente precisa ter ali quando está considerando algo científico, a gente precisa contactar eventos. Alguma coisa precisa acontecer. É isso que a gente entende por evento, alguma coisa que acontece. Então, um exemplo que eu gosto muito de citar para os meus alunos aqui de introdução à psicologia é o caso da astrologia. A astrologia se propõe a estudar o evento de a posição dos astros no momento em que você nasce, influencia como você se comporta, né, sua personalidade, para o resto da sua vida. Não há nenhum estudo científico, não há nenhuma pesquisa indicando que isso acontece, que isso é realmente um evento que comprove essa correlação, ou que mostra qualquer tipo de correlação entre a posição dos astros quando você nasce e o que você faz pro resto da sua vida. Então não há um evento, não há uma coisa que acontece, que a gente pode dizer ali que está sendo estudado na astrologia. Outro exemplo que eu gosto muito, mas que não faz muito sentido falar aqui para os meus alunos daqui, porque não é uma religião muito conhecida nos Estados Unidos, mas que eu acho que as pessoas entendem bem no Brasil, é o caso do espiritismo. É uma religião muito popular, metade da minha família é espírita, e se você for ler ali o Pentateuco Kardeciano, né, o primeiro livro do Pentateuco, que é o Espiritismo, mais especificamente, o Allan Kardec coloca que o espiritismo seria uma filosofia, uma religião e uma ciência. E por que ser uma ciência? Qual seria a parte científica ali do espiritismo? E ele segue, nessa lógica que a gente está discutindo aqui, que o espiritismo estaria tratando de um fenômeno específico, que é o caso das mesas flutuantes. Então haveria esse evento, haveria esse fenômeno, que são as mesas flutuantes, que não há uma teoria que estivesse explicando bem ali cientificamente o que é que está acontecendo. E ele propõe que o espiritismo seria possível de explicar da melhor forma esse acontecimento. O que acontece é que a gente não tem tanto relato assim, a gente não tem muitas observações, a gente não consegue ver com certa regularidade mesas flutuando. Quando se fala disso, você tem um primo de um amigo que comentou, ou um vídeo super esquisito ali, sem muita comprovação ali que você pode encontrar na internet, observando essas mesas flutuantes. Então, de fato, não dá para dizer que é algo que acontece. Você não tem um evento ali com repetição suficiente para dizer que existe esse fenômeno das mesas flutuantes. Então não tem como fazer ali, não tem como passar esse evento pelo escrutínio científico. E no caso da psicologia, o que é que acontece? No caso da psicologia, o que a gente vai dizer, nosso evento, né,
no final das contas, vai ser comportamento, o que os organismos fazem, né? As ações ali dos organismos ou parte delas. Por exemplo, mesmo se você pegar ali o caso da psicologia cognitiva mais tradicional, que vai estar lá defendendo que está se estudando mente ou cognição, você for ler os métodos, você vai ver que está sendo estudado ali o que as pessoas fazem. Então é como responder um questionário, é em que número da escala Likert ali se respondeu, é o que, é que a pessoa relatou do que estava fazendo, coisas que as pessoas fazem, ou partes do que as pessoas fazem, como é o caso ali de correlatos neurológicos, né? Partes do cérebro, partes do aparato neurológico que está acontecendo em correlação com alguma coisa que você faz. Normalmente seria isso ali os objetos estudados nessas psicologias mais cognitivas. Outro caso clássico ali é a psicanálise, né, que vai entender que vai estar estudando o inconsciente, mas o que está sendo estudado ali, o que está sendo observado, no final das contas, vai ser comportamento. Então, pega o exemplo de testes projetivos, né, o que as pessoas relataram a partir de observar, né, a partir de interagir com certos testes. É o que as pessoas fizeram, que você está avaliando. Então, isso é um tema controverso ali na psicologia. Eu estar falando dessa maneira já mostra dos meus vieses, e é isso, faz parte. Todo mundo tem viés, vida que segue, lide com isso. Então, entendendo que é preciso que o evento ali da psicologia é o comportamento, a gente precisa agora entender como estudar esse comportamento. Então, se eu instalo aqui meu dedo, eu instalo novamente, já é um outro comportamento, e aí o comportamento anterior já passou. E aí, como é que a gente faz para aplicar o método científico? Então, a gente precisa de uma teoria que descreva esse evento de tal forma que possibilite o estudo científico daquele evento. E na psicologia comportamental você vai ter uma série delas, né? Para citar alguns exemplos, você tem o behaviorismo radical, skinneriano, ali que vai solucionar esse problema, dizendo que a gente deve estudar a partir do conceito de classes de resposta. Então a gente coloca no mesmo grupo ali comportamentos que são funcionalmente semelhantes. Então, estalar de dedos ali a partir de um certo contexto, a partir de uma certa consequência que vai estar mantendo essa resposta que a gente consegue replicar em ambientes empiricamente controlados, a gente vai estar ali estudando esses mesmos eventos cientificamente. Outra teoria é o antibehaviorismo, que vai colocar que não, cada evento é único, todo comportamento é único e só aquele momento ali que aconteceu. O que a gente vai fazer para estudar esses eventos são a observação constante, contínua, o máximo que puder, do organismo se comportando. Quanto mais você observar o organismo se comportando, né, todas as vezes que está no dedo, tudo que o organismo faz, você vai entender melhor quais fatores participam nesse campo de eventos. Campo de evento é como o interbehaviorismo vai entender, vai chamar comportamento, ou intercomportamento. Temos também o caso do behaviorismo molar, que vai entender ali comportamento como esses padrões de ações estendidas no tempo. Então, não é só estalar o dedo, mas quando eu estalo o dedo, é o comportamento de exemplificar, é o comportamento de dar exemplo. Então, ao longo da minha vida, uma série de ações, de padrões relacionados a isso que a gente chama de dar exemplo. E conforme eu aloco temporalmente esses padrões ali de dar exemplo, ou não, isso seria o que a gente está estudando enquanto comportamento. Diversas teorias, diversas formas de entender comportamento, o cientista que vai dizer qual a teoria que o convém melhor para guiar os seus estudos empíricos. E aí vai dos postulados, das premissas epistemológicas e ontológicas ali do cientista que ele achar melhor. A partir disso, você consegue observar ali aquele evento de maneira que lhe permita descrever o que você está observando de tal forma que possibilite refutação e replicação. Então você descreve aquilo seguindo ali um vocabulário, seguindo a linguagem científica, que basicamente consiste em você falar de tal forma que outra pessoa consiga repetir o que você fez e observar se são resultados semelhantes, se você encontra as mesmas coisas que ele encontrou, fortalecendo ali aquele resultado. Ou refuta aquele resultado. Você encontra outras coisas, mostrando que aquele dado ali não é tão forte. Série de casos clássicos ali na psicologia e diversas ciências, colocando quando você tem ali um conhecimento, ali um resultado já bem consolidado, mas com a replicação daquele dado mostrou um resultado diferente, então você não tem mais como confiar tanto assim naquele dado. Caso clássico, Marshall e Warren, ali no começo dos anos 80, havia esse consenso que a principal causa de gastrite
seria o estresse psicológico, né? E a partir da replicação daqueles estudos, o que é que foi encontrado e sendo refeito ali aquele estudo, se viu que não, na verdade, existe uma bactéria que seria a principal causa ali de gastrite. E esse trabalho rendeu a esses autores um prêmio Nobel. Então vamos lá, o que é que a gente tem? A gente consegue ter um evento, a gente consegue, a partir de uma teoria, descrever esse evento de tal forma que a gente consiga observá-lo sistematicamente, a gente observa sistematicamente, descreve como e o que a gente observou e submete a um jornal, submete a uma revista científica. Qual é a característica, qual é a particularidade dessa revista científica? É uma revista revisada por pares. Então vão ter outros especialistas, normalmente 3, mas aí vai variar, mas normalmente mais de um, que vão revisar aquele seu trabalho. Geralmente ali um editor-chefe, 2 pareceristas, que vão discutir a qualidade daquele trabalho. E vão dizer, não, realmente, bom trabalho, faz sentido, está aliado com a literatura, vamos publicar, faz sentido publicar esse trabalho na nossa revista. Ou não, vai dizer, não, esse trabalho não está bem feito, ou não encaixa com o escopo da revista, não tem por que se publicar esse trabalho aqui. No caso positivo, se dá certo a publicação, se você consegue publicar naquela revista, outros cientistas, né, leitores daquela revista, vão ter contato com o seu trabalho e dar a opinião deles. Vão publicar outros artigos dizendo que não concordam com aqueles achados ou com aquela lógica, ou artigos que concordam com aquela lógica, é justamente esse o caminho que a gente deve seguir. E assim vai se desenvolvendo o fazer científico, que é eminentemente social. É justamente a partir desse contato ali entre cientistas que a gente consegue elaborar aí o método científico. Evidentemente, uma série de particularidades vão ser desenvolvidas a partir de cada caso, porque cada ciência vai ter um objeto de estudo específico, então os eventos de interesse vão ser específicos, o que faz com que os métodos sejam específicos. A forma que a antropologia estuda é diferente da psicologia, que é diferente da biologia, que é diferente da física, cada um vai ter suas particularidades, mas isso aqui seria a questão, os pontos fundamentais para você desenvolver ali o método científico, que é perfeitamente alinhado com a psicologia. Aqui no canal você vai ver uma série de vídeos sobre os pormenores disso, né, as particularidades. No vídeo que a gente teve com o Abraão, a gente estava discutindo sobre mudança de teoria, né, como é que a gente olha diferente para aquele evento e o que é que isso ali muda. No caso da Thaís, no vídeo com a Thaís, ela já estava argumentando sobre como a teoria ali, até mais antiga, né, como conceitos mais antigos, ajudam a gente a entender questões complexas sem precisar trocar de teoria para elaborar ali sua ciência. Discussões teóricas. No vídeo com o Hernando, a gente já falou mais de questões experimentais, né? Como é que a gente consegue estudar eventos psicológicos complexos, né? Criatividade a partir de elementos experimentais com humanos e com animais humanos e não humanos, né? Como é que faz esses pormenores? É o tema aqui do canal, como elaborar esse método científico para se estudar comportamento. Gostou? Concorda? Faz sentido para você? Comenta aí o que é que você achou. Não concorda, não gostou, acha que está tudo errado, comenta também e vamos conversando ali sobre esse tema que me interessa demais, que já vai estar ajudando. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Oh, okay.